Olá! No programa de hoje vamos mostrar os resultados alcançados pelo Plano Estratégico do Poder Judiciário em 2015. Veja também, Judiciário Cearense promove 4ª edição da campanha Justiça pela Paz em Casa. E novo quadro, Trocando em Miúdos, aprofunda conhecimentos sobre leis. A 4ª edição da campanha Justiça pela Paz em Casa ocorreu entre os dias 7 e 11 de março. No Ceará, a força-tarefa foi organizada pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJCE. Foram agendadas em todo o Ceará 370 audiências para os 5 dias de mobilização. Só em Fortaleza, o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher programou 96 audiências. Além da titular da unidade, juíza Rosa Mendonça, outros 4 magistrados do Grupo de Auxílio para o Descongestionamento de Processos da capital atuaram na força-tarefa. Foram 5 juízes, além também de 5 promotores, 5 defensores destinados à defesa do homem, também defensoras destinadas à defesa da mulher. Então foi uma semana assim que eu reputo muito proveitosa, muitos processos foram agilizados, muitas medidas protetivas foram concedidas, muitos processos despachados, muitos processos julgados, né? Foi uma mobilização muito positiva. A dona de casa, Lucileide Façanha, veio ao Juizado da Mulher para resolver processo contra o filho, que é viciado em drogas. Atualmente, ele está em uma clínica de reabilitação, mas a vítima não esquece o drama que viveu. Ele me puxava assim com grosseria, né? E me extorquia por dinheiro, a minha mente assim, me torturava mentalmente, que eu tinha que conseguir aquele dinheiro, tinha que conseguir, se eu não ia conseguir, se eu ia ver. Além dos julgamentos, a semana foi marcada pela entrega do processo penal que consolidou a criação da Lei Maria da Penha. A solenidade ocorreu no dia 8 de março, no Memorial do Poder Judiciário. A presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale, participou do evento e falou sobre a importância de disponibilizar o documento. Uma cópia física, dividida em 4 volumes, e outra digital, ficarão no local para consulta pública permanente. A magistrada também homenageou Maria da Penha com um buquê de rosas. Emocionada, a farmacêutica relembrou a luta para conseguir a condenação do ex-marido e disse que é necessário continuar encorajando as mulheres a denunciarem os agressores. Naquele tempo eu não poderia ter procurado ajuda porque não existia nada para ajudar, mas hoje as mulheres já podem sim se fortalecer, né, através da denúncia, através do acompanhamento do Centro de Referência da Mulher, que vai dar condições para essa mulher decidir o momento certo para ela sair daquela situação, porque quando a violência acaba, a vida recomeça. A defensora pública Mônica Barroso, que também é vice-presidente da Comissão da Mulher da OAB Ceará, atua há cerca de 40 anos na causa e comemorou a entrega do processo. Foi preciso que nós tivéssemos uma mulher presidenta e uma desembargadora na Coordenadoria de Mulheres, desembargadora Iracema, desembargadora Sérgia, que ambas vissem o trabalho enorme que a doutora Rosa Mendonça faz no Juizado das Mulheres e que essas 3 forças se unissem nesse momento histórico. E a gente consegue, então, finalmente, colocar esses autos à luz, à disposição dos pesquisadores, dos defensores, das defensoras, dos advogados, das advogadas, que a gente possa finalmente conhecer como é que foi a trajetória de a luta de uma mulher. A coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres do Estado, Camila Silveira, também participou do evento e pediu que os casos de violência continuem sendo denunciados. O primeiro passo, ele ainda é da mulher. Por isso que a gente pede sempre que ela ligue o 180, que ela busque as informações necessárias na nossa rede de atendimento, de enfrentamento à violência, para que ela possa sair desse ciclo de violência. A campanha Justiça pela Paz em Casa é uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal que objetiva priorizar a tramitação de ações em que a mulher seja vítima de violência doméstica. As 3 edições realizadas em 2015 resultaram em 2.642 procedimentos. Segundo a desembargadora Sérgia Miranda, presidente da Coordenadoria da Mulher do TJCE, o engajamento dos magistrados de todo o Estado tem sido fundamental para o êxito do evento. Nós já tivemos 370 agendamentos
sentimos uma grande capacidade de motivação e de trabalho dos nossos magistrados e exatamente por isso fazemos a eles o agradecimento pelo empenho e pela dedicação, na certeza de que essa luta é uma luta de todos nós. O Poder Judiciário promoveu diversas atividades em homenagem às mulheres. A programação teve início no dia 7 de março no Palácio da Justiça. A presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale, abriu o evento, que contou com a presença das desembargadoras Sérgia Miranda, Vilauba Lopes, Lisete Gadelha e Tereze Neumann. Na ocasião, a presidente ressaltou que 15 dentre os 43 membros do tribunal são mulheres e que nunca o TJCE teve tantas desembargadoras atuantes. Mas, segundo Iracema Vale, ainda é pouco o número de mulheres em cargos de destaque no país. Eu e minhas 14 colegas desembargadoras somos exceção. Assim como o sexo feminino é minoria na política também. A cultura patriarcal e machista só vai diminuir quando nós, mulheres multitarefas dos dias de hoje, estivermos também em espaços de poder. Quando conquistarmos lugares para a tomada de decisões e formos remuneradas no mesmo patamar dos homens. Questões de gênero não podem mais ser parâmetro para o sucesso ou fracasso de um sujeito, seja ele quem for e venha de onde vier. As ações pelo Dia Internacional da Mulher, que é comemorado em 8 de março, foram promovidas pela Assessoria de Cerimonial do Tribunal, em parceria com o Departamento de Saúde Ocupacional e a Coordenadoria da Mulher. A abertura do evento contou com a apresentação do Coral do Poder Judiciário, que interpretou as músicas Azul da Cor do Mar, João e Maria e Um Dia de Domingo. Também na ocasião, foi lançada a exposição Frida Kahlo, da artista plástica Emília Porto, que permaneceu exposta durante toda a semana. Eu vejo como a oportunidade ímpar de verificar a saúde, o bem-estar, o compromisso e a vontade de fazer a instituição ficar cada vez mais com crédito junto à sociedade. Aproveitem o momento para refletir sobre as nossas lutas, sobre as nossas conquistas e sobre as nossas vitórias, a fim de que o empoderamento feminino possa estar sempre objeto das nossas conquistas. Ao longo da semana, aconteceram ainda ações de beleza e saúde, como aferição de pressão e testes de glicemia e acuidade visual. Achei muito interessante a iniciativa, o cuidado com as mulheres. Acho, não só com as mulheres, acho que com todos os servidores, porque apesar de estar sendo comemorado agora o Dia Internacional da Mulher, mas todos temos direito a ter acesso ao que foi nos proporcionado, em questão de saúde principalmente. Então eu acho muito legal. No dia 8, também foram realizadas ações para o público feminino no Fórum Clóvis Bevilacqua. As funcionárias participaram de roda de conversa conduzida pelo obstetra José Arnon dos Santos para discutir o tema parto normal versus parto cesariano, quais os benefícios de cada um. O médico fez um comparativo entre os dois tipos de parto e comentou sobre os elevados números de cesarianas realizadas no Brasil. Segundo ele, comodidade, segurança e o medo das dores são os fatores que mais levam obstetras e pacientes a optarem pelo parto cesáreo. Grávida de 5 meses do terceiro filho, esta auxiliar de saúde bucal teve 2 partos normais e agora vai enfrentar a mesa de cirurgia para fazer a ligação de trompas. A roda de conversa ajudou a perder um pouco o medo da cesariana. Eu gostei da experiência de parto normal. Então, assim, a experiência do parto cesáreo, eu tinha muito medo, porque as pessoas falavam e tudo, da anestesia. Só que me ajudou demais, assim, as dúvidas que o doutor Arnon me tirou. O mutirão da Vara Única de Audiências de Custódia de Fortaleza ocorreu entre os dias 15 de fevereiro e 4 de março. Confira os resultados da mobilização. Ao todo, foram realizadas 669 audiências durante a mobilização no Fórum Clóvis Bevilacqua. Elas resultaram em 391 prisões preventivas, 231 medidas cautelares e 47 alvarás de soltura. Exatamente evitar, em primeiro lugar, as prisões desnecessárias, depois também avaliarmos as situações em que houve tortura no ato da prisão, maus tratos que são relatados,
E nós estamos numa média de 42% desses presos em flagrante que vêm para as audiências de custódia, 42% são liberados na audiência de custódia. A maioria submetido a medidas cautelares. Dentre essas medidas cautelares, que são 9, tem um monitoramento eletrônico. Antes do mutirão, havia 318 autos a serem analisados pela Vara de Audiência de Custódia. A Força Tarefa conseguiu acabar com essa demanda, diminuindo o prazo para a realização da audiência do autuado após a prisão em flagrante. Atualmente, os flagranteados são ouvidos em até 5 dias após a prisão. O objetivo é encurtar esse tempo para 24 horas. 4 magistrados atuam na Vara de Audiências de Custódia, mas durante o mutirão houve reforço de outros 3 juízes do Grupo de Auxílio para o Descongestionamento de Processos da capital. Promotores de justiça e defensores também participaram. A mobilização ainda contou com o apoio das secretarias da Justiça e Segurança Pública do Estado. Os agentes integrantes do sistema de justiça, Defensoria, Ministério Público, Magistratura, estão convergindo para o mesmo ponto, né, da necessidade da custódia, né, evitando encarceramentos indevidos, né, evitando muitas vezes que o preso seja torturado, né, já que ele tem a oportunidade de se manifestar se a prisão foi regular. Né. Então, nesse sentido, a audiência de custódia é fundamental e louvo, né, a todos os atores que participaram e que participam e efetivaram a audiência de custódia. No próximo bloco, vamos falar sobre os resultados do primeiro ano do Plano Estratégico da Justiça Cearense. Voltamos já! O Pleno do TJCE empossou 2 novos juízes aprovados em concurso público. Eles foram convocados para substituir 2 magistrados que foram empossados no dia 25 de fevereiro, mas pediram exoneração porque passaram em concursos nos seus estados de origem. O juiz Anderson Alexandre Nascimento Silva assumiu a comarca de Groaíras. Já a juíza Danúbia Loz Nicolato foi designada para a comarca de Icapuí. A partir de hoje, o Judiciário em Evidência vai tirar dúvidas sobre leis e se aprofundar em assuntos ligados à justiça. A cada mês, vamos escolher um tema para tratar no quadro Trocando em Miúdos. Quem vai nos explicar tudo é a repórter Camila Carneiro. Olá, Pamela. Hoje vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil que entra em vigor no próximo dia 18 de março. As mudanças na lei foram discutidas no Congresso Nacional e aprovadas em março do ano passado. Entre os principais pontos está um estímulo maior à conciliação como método de solução de conflitos. Com o novo código, conciliar será o primeiro passo para o cidadão que procura a justiça. Quem vai falar mais sobre o assunto é o professor Daniel Miranda. Hoje, no CPC de 73, o procedimento se dá assim. O autor postula uma petição inicial, o réu é citado, oferece a defesa, o autor pode oferecer uma réplica, dependendo da situação, e depois disso vai haver uma audiência. Nessa audiência eles podem celebrar um acordo, se não celebrarem um acordo, o processo continua. O Código Novo traz uma mudança nessa ordem, que pode parecer uma mudança sutil, mas eu imagino que seja uma mudança de bastante impacto. O Código diz assim: o processo começa com a petição do autor e o réu vai ser citado não para comparecer, não para oferecer defesa, mas para comparecer a uma audiência. Essa audiência pode ser uma audiência de mediação ou de conciliação. O que importa para o Código Novo é resolver o conflito, não é acabar um processo, porque um processo é só um número. Se o conflito persiste, ele vai dar origem mais na frente a um novo processo. Isso não é interessante e isso gera impacto no volume de processos, e isso gera impacto socialmente porque as partes vão se resolver e aquele problema acabou. Se surgir eventualmente um outro processo com aplicação dessas técnicas e por aí vai. Quem já trabalha diretamente com conciliação é o desembargador Gleidson Pontes, supervisor do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Ele acredita que o novo CPC vai trazer mudanças significativas e que o momento é de intensificar os trabalhos e analisar futuras medidas. A presidência instituiu um grupo de trabalhos e nós desenvolvemos durante quase 2 meses estudos para viabilizar o funcionamento do centro que nós já temos. O que foi que o grupo de trabalho resolveu sugerir à presidência? Que os centros absorvessem inicialmente o pré-processo, que é aquela fase ainda onde não existe um processo judicial, em que as partes poderão ser encaminhadas ao centro
e ali resolver as suas questões sem precisar utilizar o judiciário no sentido mais amplo da palavra, na presença de um juiz. O centro será avaliado dentro dessa capacidade que ele inicialmente vai funcionar, para saber das reais necessidades de aprimoramento, de ampliação, e aí sim poder-se-ia pensar em absorver a parte do processo. Acredito que isso vai ser um marco na história do Poder Judiciário, porque é o Poder Judiciário que está indo ao cidadão, buscando resolver suas demandas de forma mais célere, sem precisar da presença física de um magistrado. A gente continua falando sobre o novo CPC no próximo mês. Até lá! O Poder Judiciário apresentou os resultados do primeiro ano de atuação do Plano Estratégico 2015-2020. Para falar sobre o assunto, eu recebo José Joaquim Neto Cisne, secretário de Planejamento e Gestão do Tribunal. Seja bem-vindo. Obrigado. Secretário, como se dá o acompanhamento do Plano Estratégico? O plano estratégico ele foi elaborado com a participação de servidores, de magistrados e de instituições convidadas. Foi bem participativo e um plano muito bem elaborado. Entrando em vigor em 2015, esse plano é acompanhado pelo escritório de projeto da Secretaria de Planejamento e Gestão e também supervisionado pelo Comitê Estratégico coordenado pela nossa desembargadora Nailde Pinheiro. E é um trabalho muito exitoso, né? Tem sido exitoso. Tanto que nós ganhamos no ano passado o selo diamante do CNJ, né? O selo Justiça em Número concedido pelo CNJ e fomos o único tribunal de justiça estadual no Brasil a ganhar esse prêmio, por conta da gestão das informações, né? Secretário, um dos objetivos do plano estratégico é aprimorar o atendimento e o acesso do cidadão à justiça. Que ações foram realizadas para ampliar o atendimento ao jurisdicionado? O acesso à justiça é verdadeiramente um grande desafio nosso, da justiça cearense, não só cearense, mas da justiça brasileira, né? De todos os tribunais. Para fazer valer, a nossa presidente Iracema do Vale nomeou recentemente 76 novos magistrados. Foi um grande avanço, foi uma questão de honra na nossa presidente, e isso vai trazer realmente um grande alento na prestação do serviço judiciário em todo o estado do Ceará. Também nós tivemos, no final do ano passado, a melhoria do nosso site, onde ele se tornou um pouco mais interativo, mais fácil a consulta para o cidadão, enfim, tem uma série de benefícios que todos podem consultar o nosso site. Secretário, como o desempenho do TJCE é avaliado pelo Conselho Nacional de Justiça? O Conselho Nacional de Justiça acompanha com muita eficiência o desempenho dos tribunais, 91 tribunais, seja federal, seja do trabalho, e dos estaduais todos, e por porte, grande porte, médio porte e pequeno porte. Anualmente ele publica no Justiça em Números um conjunto desses indicadores, inclusive comparando o desempenho desses tribunais, né? E um dos indicadores é o índice de eficiência, é um conjunto de variáveis onde ele faz lá a formulação, e nós do Ceará tivemos, no ano passado, o terceiro melhor desempenho de tribunais de justiça do estado. Maravilhoso, 83,4%. O que é que significa esse índice? Significa dizer o que você produziu com relação ao que você investiu em insumos, ou gastou em insumos, né? Então a nossa produtividade foi muito boa, a terceira melhor no Brasil dos tribunais estaduais. Que ações foram realizadas para alcançar o objetivo estratégico de intensificar o diálogo com a sociedade? O diálogo com a sociedade é um dos grandes temas do nosso plano estratégico. E tem sido feito um conjunto de ações nesse sentido, de aproximar a sociedade, o Poder Judiciário da sociedade. Por exemplo, nós já fizemos 5 audiências públicas no interior do estado. A primeira foi em Juazeiro, a segunda em Sobral, depois Fortaleza, Quixadá e agora, por último, nós tivemos em Crateús, né? Foi dia 4 passado. A próxima será em Limoeiro, possivelmente em maio, né? Quem coordena esse trabalho é a Ouvidoria do Poder Judiciário, a Ouvidoria Geral do Poder Judiciário. Além disso, a senhora presidente Iracema do Vale irá instalar nesses próximos meses o Fórum Permanente de Diálogo Interinstitucional, com um conjunto de instituições
para que apresente naquele fórum sugestões, propostas de melhoria na prestação do serviço judiciário no Estado. Como ficou a meta referente ao índice de conciliações realizadas? O novo Código de Processo Civil, que entra em vigor agora próximo dia 18, de março, ele incentiva enormemente que haja conciliação, como uma fase de resolução dos conflitos. Em 2015 tivemos, na verdade, 20% de todas as nossas sentenças cíveis baseadas em acordos firmados. Isso foi um avanço bem significativo, que podemos avançar muito mais. Está sendo feito todo um conjunto de ações para estimular, na verdade, a conciliação, isso como uma forma de dar celeridade aos processos judiciais, ou até a solução dos conflitos das partes. Secretário, que indicadores do plano estratégico estão relacionados ao monitoramento da taxa de congestionamento processual? A taxa de congestionamento é um indicador extremamente importante, porque ela mensura os processos que tramitaram que não foram resolvidos, ou seja, pendentes. Ela é mensurada através de 3 categorias, vamos dizer assim, 3 medidas. A taxa de congestionamento geral do Estado, a taxa de congestionamento de processo em fase de execução e a taxa de processo referente a demandas repetitivas. E temos desenvolvido um conjunto de ações para melhorar essa taxa. Por exemplo, até o ano passado, nós tínhamos apenas a taxa de congestionamento do Estado, o que nos impedia ter uma ação mais efetiva naquelas unidades judiciais que estivessem um pouco mais congestionada. Com o apoio da nossa presidência, trabalhamos as nossas estatísticas e o que foi permitido, logicamente em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, que nós mensurássemos a nossa taxa de congestionamento por unidade. Hoje nós podemos atuar, e tem equipes trabalhando de maneira muito significativa. O desembargador Inácio Alencar faz um trabalho muito interessante com a equipe dele no descongestionamento das comarcas e que agora eles têm como apoio essa orientação onde atuar naquelas mais congestionadas, onde ele está elaborando todo um conjunto de agenda para atuar naquelas comarcas do interior. Também a senhora juíza Adaide Monteiro, que faz um trabalho aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua. Nesse esforço para melhorar a taxa de congestionamento, nós também contamos com grande apoio da Corregedoria Geral da Justiça. Tem sido uma grande parceira nesse esforço, inclusive na capacitação de todos os servidores, diretores de secretarias, nas diversas comarcas, também na manualização de todo esse procedimento, a Corregedoria tem sido uma grande parceira. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre o plano estratégico do Judiciário Cearense. Aditamento, acréscimo lançado em um documento com o objetivo de completá-lo ou esclarecê-lo. Estamos de volta. O assunto da entrevista é o plano estratégico da Justiça Cearense. Nosso convidado é o secretário de Planejamento e Gestão do TJCE, José Joaquim Neto Cisne. Que medidas foram adotadas em 2015 para reduzir as despesas? A nossa presidente, Iracema do Vale, tem sido muito firme, Nós estamos passando por um desafio muito grande, a nossa economia brasileira, cearense, enfim. E nesse período de grandes desafios, uma das medidas, e ela tem nos cobrado bastante, é que nós usemos da parcimônia, da racionalização, otimização dos recursos, determinou que houvesse redução dos contratos de fornecedores, 25% daqueles, e eliminando alguns que poderiam ser eliminados, também reduzindo material de consumo, energia, telefone, reduziu a quantidade de veículos e de telefones institucionais, a despesa com impressão, ela implantou também, fez com que fosse implantado no tribunal a ilha de impressão, ou seja, em vez de você ter impressoras nas unidades, em cada mesa de trabalho, você teria então apenas uma ilha de impressão, uma impressora para o setor, e com isso houve uma economia bem significativa. Secretário, que outras medidas de gestão e inovação foram implantadas no ano passado pelo Judiciário Cearense? Estamos avançando bastante no redesenho dos nossos processos, simplificando, desburocratizando. O outro seria na capacitação dos nossos servidores, para que todos façam
conscientemente o que tem que ser feito e fazer bem feito. E o terceiro é trabalhar com as novas tecnologias. Inovando os nossos procedimentos, nós temos condições, com os recursos disponíveis, atender a mais e melhor aos nossos cidadãos. Dentre as medidas de gestão que a senhora presidente Iracema tem adotado, por exemplo, o programa de gestão documental. Nós não tínhamos ainda no tribunal sistematizado o descarte desses documentos. Para simplificar os processos, nós criamos uma rede colaborativa de analistas de processos, onde as diversas secretarias indicou pessoas e nós qualificamos essas pessoas para, junto com a Secretaria de Planejamento e Gestão, nós simplificássemos aquele procedimento, né, e manualizássemos. Enfim, nós temos adotado um conjunto de ações para melhorar a gestão, porque melhorando a gestão, dando esse apoio, né, nós temos condições de prestar um serviço de qualidade à sociedade. Os resultados do Plano Estratégico em 2015 foram considerados um êxito. Quais as expectativas para 2016? Em 2015, nós cumprimos 93% das metas definidas para aquele ano. Foi um êxito. O Tribunal de Justiça do Ceará foi o único, como eu já falei, a receber o Prêmio Diamante, selo de Justiça em Número, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça. E também realizamos uma série de medidas, como eu já mencionei, né, de inovação, sempre no sentido de tornar o judiciário cearense uma referência, como estará na visão de futuro definida no nosso plano estratégico. A orientação da nossa presidente Iracema é continuar com esse mesmo trabalho, com mais afinco, com mais criatividade, para que a gente possa realmente concluir os projetos definidos para o período 2015-2017, que é o período dela, da gestão, da atual gestão, e a gente possa realmente dar respostas à sociedade cearense no seu anseio por justiça. É o que a gente deseja, que a gente tem trabalhado com afinco nesse sentido. Eu entrevistei o secretário de Planejamento e Gestão do TJCE, José Joaquim Neto Cisne. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJCE Oficial. Obrigada pela companhia e até semana que vem.